Ele foi um dos mais importantes ambientalistas do Brasil. É considerado um símbolo brasileiro na conservação e proteção da floresta amazônica. Foi um seringueiro, sindicalista e ativista político, e um incansável defensor não só da Amazônia, mas também de todos os povos que dela dependiam. Francisco Alves Mendes Filho, ficou mais conhecido como Chico Mendes. Ele nasceu na cidade de Chapuri, no estado do Acre, no dia 15 de dezembro de 1944. Trabalhou na região da Amazônia desde criança ao lado de seu pai como seringueiro. Era filho de imigrantes cearenses que tentavam uma vida melhor na floresta amazônica, tornando-se profissional da área, diferente de outros seringueiros que eram analfabetos devido ao difícil acesso aos estudos na região. Chico Mendes alfabetizou-se aos 16 anos de idade. Na década de 70, ele ingressou no Sindicato dos Trabalhadores de Brasiléia, a fim de lutar contra o desmatamento que ameaçava os seringais e outras atividades extrativistas. A política implantada pelo regime militar na Amazônia foi responsável por aumentar os conflitos de terra, já que a substituição da borracha pela pecuária intensificou a especulação fundiária. Ou seja, o investimento e a valorização econômica de propriedades pertencentes aos fazendeiros foram dificultando cada vez mais o acesso de pequenos produtores às terras, além de ter aumentado a devastação ambiental, no intuito de gerar pastos para a criação de gado. Com isso, a exploração dos seringais e a vida na pobreza geraram em Chico Mendes uma necessidade enorme de buscar meios para melhorar o trabalho nos seringais. A extração da borracha era pautada por relações desiguais que geravam miséria na vida dos trabalhadores. Em seu sistema de troca de mercadoria industriais pelo produto, ou seja, o látex, conhecido por aviamento, o endividamento dos seringueiros era algo que acontecia sempre. Trabalhadores que se rebelavam eram punidos pelos policiais. Os donos dos seringais estabeleciam também um regimento para que seus subordinados recebessem castigos físicos quando os mesmos protestassem alguma coisa. Chico Mendes foi eleito vereador em 1977 pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, mas sua ligação com a política fortaleceu-se com a criação do Partido dos Trabalhadores, o qual ajudou a fundar. A fim de seguir na carreira política, ele se candidatou a deputado, mas não conseguiu se eleger. Ainda na década de 70, marcava o registro do movimento sindicalista acreano. Os embates nas derrubadas começaram no ano de 1976, sob liderança do presidente do Sindicato de Brasiléia, Wilson Pinheiro. Os embates consistiam na reunião de seringueiros e suas famílias nas áreas ameaçadas de desmatamento, no exato momento em que os manifestantes colocavam-se à frente aos peões e suas máquinas para impedir a continuação das derrubadas. Em 1980, Wilson Pinheiro foi assassinado dentro da sede do sindicato, como forma de represária ao movimento sindicalista. Chico Mendes foi eleito presidente da Unidade Sindical de Chapuri em 1983, sindicato que foi criado por ele mesmo. Mendes também foi um fundador da União dos Povos das Florestas, um grupo composto por indígenas, seringueiros, castanheiros, pequenos pescadores e população ribeirinhas. Chico Mendes utilizava a denúncia pública como forma de militância política. Queria que fossem criadas reservas para extrativistas e indígenas, a fim de garantir o sustento das populações da Amazônia. E isso era exatamente o que os ruralistas não queriam, pois desta forma essas terras não poderiam ser aproveitadas para a agricultura e a criação de gado. Foi logo ele começou a receber ameaças dos fazendeiros locais, descontente com a sua atuação sindical. No início, com foco na preservação das seringueiras, Chico Mendes acabou conhecendo mais sobre as matas e a respeito da importância da conservação ambiental para a sociedade. Desse modo, o ativismo ambiental intensificou-se em suas lutas como sindicalista e ativista. Ele começou lutando para salvar as seringueiras. Depois, estava lutando para salvar
a floresta amazônica e, consequentemente, estava lutando pela humanidade. Chico Mendes foi alvo de ameaças de morte por sua militância, principalmente quando ganhou notoriedade na política. O sindicalista chegou a contar com escolta policial para garantir sua própria segurança. Ele foi morto no dia 22 de dezembro de 1988, no quintal de sua casa, enquanto saía para tomar banho em um banheiro externo. O ativista foi atingido por tiros de escopeta. Deixou a esposa Ilzamar Mendes e 2 filhos pequenos, Sandino e Helenira. Os tiros foram disparados por Daci Alves, o qual cumpria ordens de seu pai, Darli Alves, grileiro de terras da região. A morte de Chico Mendes chamou a atenção da opinião pública, o que pressionou as autoridades a aprofundarem mais as investigações do caso. Em 1990, Daci e Darli Alves foram presos graças ao depoimento de uma única testemunha, Genésio Ferreira da Silva, na época com 13 anos, adolescente que trabalhava na fazenda dos autores do assassinato e presenciou toda a preparação do crime. Em um julgamento inédito para a justiça na zona rural, os assassinos foram condenados a 19 anos de prisão. Em 1993, eles fugiram da cadeia e foram recapturados em 1996. Em 1999, Darli, o mandante, saiu do presídio para cumprir o restante da pena em prisão domiciliar, alegando problemas de saúde. Daci, o assassino, no mesmo ano ganhou o direito de cumprir o restante da pena em regime semiaberto. Em 2018, o documentário Genésio, um pássaro sem rumo, mostrou que ele recebeu ameaças de morte dos seus ex-patrões e que o depoimento sobre a morte de Chico Mendes transformou a sua vida. Além do seu exemplo, as ideias de Chico Mendes foram transformadas em realidade com a criação de áreas de preservação específicas para os extrativistas. Chico Mendes foi referência na luta pelo meio ambiente no mundo todo e por isso foi notado por vários jornais internacionais. Jornalistas acompanharam a rotina dos seringais de Chapuri para conhecer mais sobre o sindicalista e sua militância. Entre 1987 e 1988, Chico Mendes foi premiado diversas vezes por seu ativismo. Após a sua morte, prêmios, parques, institutos e memoriais foram criados para divulgar seu legado e homenagear o líder seringueiro. Também seus ideais foram reunidos no Instituto Chico Mendes, uma ONG que capitaliza recursos para a preservação da floresta e do seu povo. Com o intuito de conservar sua memória para gerações futuras, a casa onde ele morava foi transformada em um museu e atualmente abriga a Casa Chico Mendes.